Olá, galerinha! Agora nós vamos fazer a leitura da avaliação paralela de arte do segundo trimestre, né, com o valor 8. Então, aqui vocês vão completar o cabeçalho, tá? Não esqueçam de colocar o meu nome e o seu nome com letras maiúsculas, porque nós estamos falando de nomes próprios, tá? E se vocês lembram, na primeira avaliação e no trabalho, nós falamos sobre os músicos de Bremen, e agora a gente vai falar sobre os saltimbancos, que era onde eu queria chegar com vocês, né? Mas como a gente está nesse estudo aí à distância, né? Os Saltimbancos foi uma peça teatral que, nossa, lotou as bilheterias no Brasil, né? Muito engraçado, muito bonitinho. Por isso que eu mandei no Google Forms para vocês assistirem, para vocês conhecerem um pouco da nossa história, né? Do Brasil. Então, olha só. Vamos ler o texto para a gente entender o que aconteceu, né? Então, eu já mandei para vocês na primeira avaliação o conto dos músicos de Bremen, para vocês saberem o que é, né? E agora a gente vai conhecer então os saltimbancos. Eu espero que vocês também já tenham assistido no Google Forms os vídeos e ouvido as músicas, né? Do Chico Buarque. Então, olha só. Número 1. Leia o texto e conheça os saltimbancos. Os saltimbancos. Os Saltimbancos, I Musicante, no original italiano, é uma peça de teatro musical infantil, inspirada no conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm. Uma das expressivas obras de teatro musical dedicada ao público infantil, Os Saltimbancos narra as aventuras de 4 bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolveram fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos. A fábula musical foi traduzida e adaptada para o português por Chico Buarque de Holanda no final de 1976, da peça teatral de Sérgio Badotti e Luiz Henriquez Bacalov, que, por sua vez, haviam feito uma adaptação do conto Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, como uma alegoria política, na qual a galinha representaria a classe operária, o jumento, os trabalhadores do campo, o cachorro, os militares e a gata, os artistas. O barão, inimigo dos animais, seria a personificação da elite e dos detentores do meio de produção. O espetáculo teve estreia histórica no Rio de Janeiro, em agosto de 1977, com direção de Antônio Pedro e contando no elenco com Marieta Severo, a gata, Miúcha, a galinha, Pedro Paulo Rangel, o cachorro, o Grande Otelo, o jumento. Se vocês perguntarem para o vovô, para a vovó de vocês, para os pais, acho que os pais também vão conhecer. Eles foram grandes atores da época, tá? Bem conhecidos, porque eles eram artistas globais depois, né? Bem bacana. Então, no coro infantil estavam entre outras crianças, Bebel Gilberto, filha de João Gilberto e Miúcha, Isabel Diegues, filha de Nara Leão, Silvia Buarque, Alexandra Marzo e Alice Borges, filha de Antônio Pedro. Os cenários e figurinos foram assinados por Maurício Setti. Chamava a atenção a presença de gigantescos bonecos que representavam os patrões dos bichos e que foram criados justamente nessa proporção para que as crianças pudessem mensurar o poder dos homens em relação aos animais. Segundo o texto crítico Nelson Mota, que cobriu a estreia para o jornal O Globo, né, ele diz assim: embora criado para criança, os Saltimbancos pode perfeitamente se inscrever entre os melhores espetáculos para adultos em cartaz na cidade. Completa Nelson Mota em sua crítica. Me senti invadido por uma luminosa emoção diante de profunda demonstração de amor e respeito de Chico Buarque para as crianças brasileiras, revelando-lhes numa linguagem simples e direta
alguns valores fundamentais para a vida de tantos adultos e crianças. O musical ganhou o troféu Mambembe na categoria especial para Chico Buarque pela adaptação da obra e o troféu APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, de melhor espetáculo, que eram títulos importantes na época, né? Acho que até hoje são, não sei porque eu não sou muito envolvida com isso. As canções de Os Saltimbancos, como A Bicharia, História de uma Gata, Minha Canção e Todos Juntos, por exemplo, penetraram no imaginário de gerações de crianças e adultos, e até hoje são lembradas nas escolas e teatros, em diversas remontagens. Bom, então esse texto eu tirei aqui da Wikipédia, tá? Daí lá no Google Forms já mandei bastante coisa para vocês conhecerem os Saltimbancos. Não sei se vocês assistiram ou não, tem um filme dos Saltimbancos Trapalhões, também bem legal de assistir com os meus filhos, bem bacana. Então agora vocês vão responder essas perguntinhas. 2. Qual história foi a inspiração para a criação de Saltimbancos? Responde com resposta completa, não vale só colocar aqui os músicos, não, vai colocar completinho. Para valer 1 ponto, tem que ser resposta completa. Quem traduziu e adaptou para o português essa fábula musical? Só você voltar lá e ler no comecinho do texto que tem. 4. Pesquise o nome dos artistas que representaram. Então, o burro, coloca lá. O cachorro, a gata, a galinha. Tem o nome de todos eles lá. 5. Complete conforme a letra da música, todos juntos, os Saltimbancos. Então, uma gata, o que é que tem? Aí você vai colocar aqui, né? O que ela tem? Na letra bem bonitinho, né? Bem bacaninha tem o ritmo da música, e daí só o que tá faltando aqui que você vai ter que completar, tá bom? Aí faça um desenho da música, História de uma Gata, para você, se quiser recordar, né? Ouvir a música novamente. Daí você vai fazer o desenho aqui da gatinha. 7. Ligue a onomatopeia referente a cada animal, o som que cada um faz. Então, como que o burro faz? Liga lá. Como que a galinha faz? Liga lá. O gato, o cachorro. Número 8. Observe os figurinos, escolha um personagem e desenhe um figurino caracterizando o animal. Então, aqui tem 2 fotos para vocês verem, né? Que foram situações diferentes, né? Os personagens são os mesmos, mas foram em teatros diferentes, os artistas, né? E aí eles pensaram em figurinos diferentes, né? Pode reparar, ó, da galinha aqui, ó. Ficou bem evidente que tá bem diferente, tá? Então, vocês podem criar um figurino de vocês, o ideal, colocar e fazer o desenho aqui, tá bom? 9. Pesquise uma das canções. Ai, o que eu fiz aqui? Pesquise uma das canções de Os Saltimbancos, como Bicharia, História de uma Gata, Minha Canção, e copie o refrão. Então, você vai escolher uma delas, vai copiar o refrão e vai colocar aqui, certo? Só isso, terminamos. Daí aqui, no final, eu coloquei para vocês aqui, para vocês poderem, se vocês quiserem, né, lógico, ter essa experiência. É só assistir, né, esse filme aqui. É só procurar no YouTube, que é bem legal, bem divertido. Fez um sucesso na época. Ok? Um beijão para vocês.